Então, vamos dar início à trigonometria na circunferência. Nesta videoaula, a gente vai ver um pouquinho de arcos e ângulos, tá? Então, primeiramente, o que é um arco de circunferência? Bora pensar o seguinte. Eu vou marcar dois pontos nesta circunferência, tá? Que eu estou chamando do ponto A e de um ponto B. Um arco serão o conjunto de todos os pontos que serão delimitados por essas extremidades, ou seja, extremidade A e B. A e B são duas extremidades, tá? Só que quando eu falo para você, marque o arco AB. Você pode ter uma dupla leitura, né? Você pode pensar neste arco menor, que é um arco AB, inclusive é o mais visível, digamos assim, né? Normalmente as pessoas só pensam nele, mas você também tem uma outra leitura, o arco AB maior, passando aqui, ó, por fora, certo? Então, para não ter essa dupla leitura, o que eu posso fazer é o seguinte, é colocar dois novos pontos e escrever esses arcos relacionando estes pontos. Este arco menor aqui poderia ser chamado de, ao invés de arco AB, eu posso chamar ele de AXB. Então você concorda comigo que o AXB só pode ser esse arco vermelho, porque se você passa por este outro caminho, deixa de ser o arco AXB e passa a ser o arco AYB. X e Y são só dois pontos quaisquer que eu coloquei aqui, tá? Para representar esses arcos de uma outra forma. Mas claro, representar com esses dois novos pontos somente se gera alguma dúvida, né? Senão você pode representar como arco AB mesmo, não tem problema. E aí o que acontece? Quando essas extremidades, né, extremidade A e extremidade B, elas coincidem com o diâmetro da circunferência, o que é um diâmetro mesmo? Bom, partindo do centro da circunferência até uma extremidade, você tem um raio. Então aqui é raio e aqui é outro raio. O diâmetro é dois raios, né? Ou seja, é de uma extremidade da circunferência até a outra passando pelo centro. Então, quando isso acontece, você forma duas semicircunferências. Esta aqui de cima, AXB, e essa aqui de baixo, AYB. Tá? Este é um dos casos. O outro é quando essas extremidades A e B elas coincidem, ou seja, A é igual a B. Com isso, nós temos duas leituras. Então, isso aqui vai determinar para mim dois arcos. Um deles é o arco nulo, ou seja, é simplesmente isso daqui, não sai do lugar. E o outro é o arco de uma volta, ou seja, uma leitura, né, é este arco e o outro é o arco, ó, de uma volta, ou seja, 360 graus. Então, quando o A coincide com B, nós temos essas duas leituras que nós podemos fazer aí, tá? E aí, para a gente medir esses arcos, tá? Ok, já sei o que é um arco. Agora, como é que eu vou medi-los, né? Como é que eu represento eles em relação às medidas? Bom, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar um arco unitário, que eu estou chamando de U, um arco unitário. Quando a gente vai medir alguma coisa, a gente sempre utiliza um efeito comparativo, né? Imagina, por exemplo, uma caixa de papelão. Se eu falo para você uma caixa de papelão, sei lá, de 4 metros cúbicos e uma caixa de papelão de 9 metros cúbicos para você guardar suas bolinhas de gude. Qual é a caixa que vai caber mais bolinhas de gude? Bom, você deve estar achando aí que é uma pergunta besta. Ah, obviamente de 9 metros cúbicos. Realmente, né? É uma caixa maior. Mas por que que é uma caixa maior? Porque você consegue guardar mais bolinhas de gude. O que a gente faz aqui, utilizando o arco, é da mesma forma. Então, se eu considerar um arco unitário, U, tá vendo? Eu vou contar quantas vezes este arco ele cabe, por exemplo, neste arco AB. E eu vou contar quantas vezes este arco ele cabe no arco CD. Então, se ele cabe mais vezes em AB do que em CD, AB é maior. Se ele cabe mais vezes em CD do que em AB, então CD é maior. É basicamente a lógica da bolinha de gude, né? Se ele cabe mais na caixinha de 9 metros cúbicos, é por isso que ela é maior. Só que já pensou se a gente fosse considerar vários arcos unitários? Eu ia considerar um, você ia considerar outro. Outra pessoa poderia considerar um outro arco unitário, então ia causar uma certa confusão na hora de medir e comparar esses arcos, né? Então o que a gente faz é
padronizar. Padronizar. Essa medida eu vou representar através do grau e do radiano. O que é o grau na circunferência? Bom, se a circunferência ela tem 360 graus, 1 grau vai ser uma partezinha de 360, ou seja, um pedacinho da circunferência que mede 360 graus. Deixa eu mostrar para vocês pelo GeoGebra, que eu acho que sempre fica mais visível de vocês enxergarem. O que eu tô querendo falar é o seguinte: se um arco, por exemplo, né? Ele mede, vou mexer aqui, ó. Digamos que ele tem a medida de 45 graus. Então você concorda comigo que ele tem 45 unidades, né? 45 graus unitários, ou seja, para chegar em 45 graus, você teve que ter 1 grau, 1 grau, 1 grau, 1 grau, 1 grau, 45 vezes. É isso que eu tô querendo falar. Então, a gente compara quantas vezes 1 grau coube nesse espaçozinho e define. Então, 45 graus cabe 45 arcos unitários, né? 90 graus cabe 90 arcos unitários. E aí a gente faz o estudo disso para representar essa medida, tá bom? Quando eu vou me referir à medida de ângulo, eu vou ter duas representações, tá? Então, este arco AB, ele vai ser um arco correspondente a um ângulo central. Ângulo central, quando eu me refiro, é isso aqui, ó. Este ângulo central que eu vou estar chamando de alfa. Então, você tem o arco AB, que é um arco correspondente a este ângulo central. E aí eu te pergunto o seguinte: o arco AB, ele tem uma angulação maior, menor ou igual a este ângulo central? Pensa aí um pouquinho. Bom, se você falou maior ou menor, errou. Na verdade, este arco e o ângulo central, eles têm a mesma angulação. Sim, a mesma angulação, até porque este arco aqui é um arco correspondente. Então, com isso eu posso te dizer o seguinte, ó. A medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, observe essa circunferência aqui, ó. Essas circunferências, na verdade, tem várias. Nessa circunferência menor, o arco AB mede 45 graus. Nessa circunferência aqui um pouquinho maior, o arco A'B' continua medindo 45 graus. Nesta circunferência que é maior ainda, o arco A', B' mede 45 graus. Então, a angulação ela permanece constante, porque você tem aqui duas semirretas, né? E a angulação nada mais é do que a abertura entre essas semirretas, entre esses segmentos. Agora perceba o seguinte, eu não estou falando de comprimento, porque obviamente o comprimento, eu nem falei ainda de comprimento, mas eu vou falar bem rapidinho aqui agora, só para vocês perceberem a diferença. O comprimento desta circunferência menor aqui é menor do que esta, né? E essa é menor do que esta de cá. Então, comprimento sim é diferente, mas a angulação é a mesma, independente de qualquer que seja a circunferência, tá bom? E aí, terminada essa parte de graus, tinham duas, né? Eu mostrei aqui, ó. Era o grau e o radiano. Radiano é o que a gente vai ver agora. Então, eu vou precisar que você imagine o seguinte. Imagine um raio de circunferência. Pode imaginar uma circunferência meio torta aqui, misericórdia. Imagine um raio. E eu quero que você pegue esse raio e tire. Pega aqui na mão, na sua telinha. Tire um raio e segure ele aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este raio, e eu vou formar um arco com este raio. Exatamente. Ó, você tem aqui, esse daqui é o raio, este daqui é o mesmo raio, ó. E aí eu estou formando um arco que seja correspondente aqui a este raio. Beleza? O que eu vou fazer é o seguinte. Quantas vezes na circunferência eu consigo encaixar esta medida deste arco?
Bom, eu vou utilizar novamente o GeoGebra para que vocês possam visualizar. Ó. Perceba o seguinte, tá? Aqui embaixo, deixa eu aumentar um pouquinho essa circunferência. Eu tenho este raio e eu falei para vocês que eu vou formar um arco, não é isso? Formar um arco com este raio e observar quantas vezes ele cabe na circunferência. Isso é o que vai me determinar o valor do radiano, beleza? Quantos rádia cabem na circunferência, claro. Então, vou colocar aqui a animação e bora ver o seguinte, ó. Quantas vezes esse raio cabe na circunferência? Bora contar. Ó, uma vez é um raio, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. E agora? Bom, nós temos que coube seis vezes completas, né? Seis raios completos aqui. Mas teve uma sobrinha, né? Essa sobra ela é equivalente a 0,28. Então, se o raio da circunferência é um raio unitário igual a 1 e coube 6 vezes e sobrou 0,28, você concorda comigo que a circunferência tem 6,28 rad? Na verdade? A demonstração aqui está seguindo da mesma forma. Aqui está em forma de uma imagem estática, né? Mas aqui é legal porque ela movimenta. E aí vocês perceberam o seguinte. A circunferência mede 6,28 rad. Este número ele é representado como 2π, o que faz sentido, né? Pô, se π é 3,14, 2π é 6,28, que é o dobro. Não é verdade? Π 3,14, 2π 6,28. Então a circunferência em graus mede 360 graus e em radianos mede 2π. Beleza? Bom, com isso a gente pode chegar numa conclusão. Se 2π é 360 graus, π mede quanto? Aqui, ó, 180, na verdade? Se 360 graus, que é uma circunferência completa, equivale a 2π rad, então 1π equivale a 180 graus. Beleza? E aí a gente vai utilizar desta relação aqui para fazer as conversões de unidades. Porque a gente pode ter uma medida em grau para converter para radiano e vice-versa. Então bora fazer isso. Você tem aqui 225 graus para converter em radianos. Como é que você faz isso? Utiliza essa regrinha. Você não sabe que π é 180 graus? Bom, então 225 graus vai ser quanto? Vou chamar de x. Beleza? Então a gente vai ter o seguinte, é o cruz credo, não é isso? Esse com esse, esse com esse. X vezes 180 dá 180x. E 225 vezes π, 225π. 180 tá multiplicando, desce dividindo. Minha garganta tá travando. Tô até enrolando na voz, deixa eu beber um pouquinho de água. Pronto. 180 desce dividindo. Nós vamos ter o quê? 225π sobre 180. Aqui nós podemos simplificar, né? Ó, dá para dividir direto por 45 aqui, se você observar. Não é não? Divide em cima por 45 e dá 5. Sobra o π. Divide embaixo por 45 que sobra 4. Então, 225 graus é a mesma coisa que 5π sobre 4 rad, né, em radianos. Isso a gente convertendo de grau para radianos. Bora fazer o contrário agora? De radiano para graus, utilizando este exemplo aqui de baixo agora, ó. Você tem que 11π sobre 6
Você quer saber quantos graus, bota aqui x graus, quantos graus isso aqui vale? Bom, se você sabe que π é 180 graus, a gente pode fazer uma substituição direta aqui já, né não? Olha aí, 11π sobre 6. Você sabe que π é 180. Então, o que eu vou fazer aqui é tirar esse π e substituir por 180. Então, nós vamos ficar com, olha aqui, 11 vezes 180 sobre 6. 180 dá para dividir por 6, que dá 30. 11 vezes 30, nós vamos ter 330 graus. Então, convertemos de graus para radianos e convertemos de radianos para graus aqui embaixo. 11π sobre 6 é a mesma coisa que 330 graus. Beleza? Aqui a regrinha tranquila. Então, bora fazer aqui mais um exemplo. Ó. No primeiro, nós vamos fazer a conversão de graus, ó, de graus para radianos. Então, a letra A. Π equivale a 180 graus. Então, 210 graus equivale a x. 180x é igual a 210π. 180 desce dividindo, nós vamos ter o quê? X igual a 210π sobre 180. E aí dá pra gente dividir direto aqui, né? Por 30. Então, isso aqui por 30 dá 7. Π. E 180 por 30 dá 6. Então, 210 graus é a mesma coisa que 7π sobre 6. Maravilha. Mais um agora de graus para radianos. Aqui, ó. Π sobre 6. Fazer a conversão. Deixa eu mudar de cor para não confundir. Π sobre 6. Bora converter. Bom, se π é 180, já vou substituir direto aqui, ó. 180 sobre 6. Muito simples, dá quanto isso aqui? Só fazer a divisão, né? 180 por 6, 30 graus. Então, π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. Beleza, e aí vocês fazem aqui, ó, B, C, D, vai fazendo as outras de cá. Tá, mas como é que eu faço para medir o ângulo de um arco de circunferência? Porque a gente viu ângulo, né? Nós vimos, eu falei brevemente de raio e de comprimento. Mas se eu não tiver esse ângulo, como é que eu faço para achá-lo? É isso? Então, vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho aqui 3 circunferências que estão ligadas ao mesmo centro, esse centro O, tá? Esta primeira circunferência, ela tem esse raio que eu estou chamando de R1 e tem ela forma aqui este arco, né, que eu estou chamando de L1. A circunferência 2 tem o raio 2, eu estou chamando de R2 e forma este arco que eu estou chamando de L2. O mesmo acontece para esta circunferência 3. Ela tem o R3, que é o raio, e está formando o arco L3, tá? Vamos considerar como um exemplo, claro, que este ângulo central aqui, o ângulo O, a OB, seja de 60 graus. Beleza? Vamos considerar isso aqui. Bom, uma informação que a gente já sabe é que o comprimento da circunferência mede 2πr. Não é verdade? Nós vimos que o comprimento é 2π e a gente multiplica pelo raio, né? 2πr. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma básica regra de 3, né? Simplesinha e tranquila.
Se uma circunferência completa, que é 360 graus, é 2πr, este meu arco, né, esta angulação aqui que é 60 graus, determina para mim qual arco é isso que eu quero saber. Então, quando eu vou resolver isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, L vezes 360 vai ficar 360L, 2πr vezes 60 vai ficar 160 vezes 2πr vai ficar 120πr, não é isso? 360 que está multiplicando, desce dividindo, e nós vamos ter o seguinte, 120πr sobre 360. Isso aqui eu consigo dividir, né, simplificar. Aqui fica 1, aqui fica 3. Então, a gente chega na conclusão de que L é π sobre 3r. Se eu quero isolar este ângulo aqui, né? O que eu vou fazer é passar o r, que está multiplicando, para lá dividindo. Então, isso aqui é o mesmo que L sobre r é igual a π sobre 3. E a gente chega na seguinte conclusão. Π sobre 3 equivale a exatamente, ó, a 60 graus, que é a minha angulação, né? É o ângulo. Então, para a gente achar este ângulo, basta que eu pegue o comprimento do arco, que eu estou chamando de L, e divida pelo raio da circunferência. Quando você faz isso, você vai achar o seu ângulo alfa. Beleza? Então, para você achar alfa, você vai pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo raio dessa... comprimento do arco, desculpa, e dividir pelo raio da circunferência. Chegando nessa expressão aqui. Beleza? E disso decorre o seguinte. Bom, se alfa, né, que é a nossa angulação, é o comprimento sobre r, se eu passar esse r para lá multiplicando, eu tenho que o comprimento é alfa vezes r, chegando nesta outra expressão aqui de baixo. Então, para você achar o comprimento, basta você pegar a angulação e multiplicar pelo raio. Detalhe, a angulação alfa, ela sempre deve estar em radianos. Então, se em algum caso, né, tem lá um valor em graus, você transforma para radianos e substitui na forma. Beleza? Só por uma questão de nomenclatura, L é o comprimento do arco, alfa é este ângulo central e R é o raio da circunferência. Beleza? Aqui é o que é o GeoGebra, tá? Que eu estava mostrando para vocês lá. Bora fazer então um exercício utilizando essas expressões que a gente viu aqui agora. Então, ó, calcule o comprimento L do arco AB definido numa circunferência de raio de 10 centímetros por um ângulo central de 60 graus. Ó, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, transformar 60 graus em radianos. Então, se π é 180 graus, 60 graus é x. Então, eu vou ter o seguinte, 180x igual a 60π, x é igual a 60π sobre 180, então x é π sobre 3, beleza? X é a minha angulação, né? Então, a minha angulação, ou seja, o meu alfa, é π sobre 3. Se o comprimento da circunferência é alfa, que é o ângulo, né? Π sobre 3, vezes 10 centímetros, isso me indica que o comprimento deste arco nada mais é do que 10π sobre 3. E a gente finaliza aqui.